Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje iremos dar continuidade ao assunto de ciência. Iremos falar um pouquinho sobre os reinos. É importante lembrar que na primeira unidade nós falamos, por exemplo, sobre as células, entramos um pouquinho nos tecidos e também falamos sobre, de modo geral, a formação do indivíduo, né? Tecido, órgãos, sistemas e finalmente o indivíduo, o ser vivo. Nós vimos a biodiversidade, falamos também sobre o processo de reprodução de seres vivos, falamos sobre a questão da evolução, adaptação e mutação. Vocês lembram disso, né? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre classificação dos seres vivos, tá? Mais especificamente sobre os reinos. Pessoal, na ciência, na biologia, é importante classificar as coisas. Por quê? Existem muitos seres vivos. E por sabermos disso, não dá para dizer que todos os seres vivos são animais, porque eles não possuem características semelhantes. Um exemplo, se eu pego um ser vivo, uma tartaruga, e eu comparo com uma planta, os dois são seres vivos, não são? São. Mas os dois são iguais? De jeito nenhum. São seres bem distintos, bem diferentes, possuem características muito únicas, cada um. Agora, se por acaso eu pegar uma tartaruga e uma águia, mas os dois também são diferentes. São, mas eles possuem características parecidas. Por esse motivo, a tartaruga e a águia, elas estão no reino animal e a planta está no reino das plantas, o reino plantae, porque são seres vivos, mas são diferentes. Entenderam? Olha, na ciência existem 5 reinos e iremos falar sobre eles. Nós temos o reino dos animais, ou reino Animalia, onde você vai encontrar desde uma simples formiga até uma baleia. Professor, mas uma baleia e uma formiga não tem nada a ver. Quando a gente for estudar, você vai ver que eles possuem características semelhantes, embora sejam bem distintos, sejam bem diferentes cada um, né? Mas eles possuem características semelhantes. Por isso que estão no grupo dos animais. Nós temos o reino das plantas, ou o reino plantae, tá? Então todas as plantas estão aqui. Alga. Alga é planta? Aquele lodo? Não. Alga não é planta, embora seja verde. Não é. Nós temos o reino dos fungos, ou o reino fungi. Nós temos o reino protoctista. Quem são? São os que causam doenças. Você já viu a doença de Chagas? Então, causado por um protoctista, um protozoário, né? Tem vários. Leptospirose, que é aquela doença do rato, causada também por um protoctista, protozoário. Iremos ver mais para frente. E nós temos o reino Monera. E hoje iremos falar um pouquinho sobre esse reino, tá certo? Teoricamente é o reino mais simples, embora não exista exatamente essa definição de simples e complexo na ciência, tá? Mas é o primeiro reino que iremos estudar, que é o reino Monera. E quem aqui está dentro do reino Monera? Todas as bactérias, pessoal. Então, quando nós falamos de bactéria, todo mundo já ouviu falar, não é? As bactérias estão no reino Monera. E quem são as bactérias? São micro-organismos vivos, unicelulares e procariontes, que constituem o reino Monera. Algumas causam doenças, mas muitas são importantes para o equilíbrio da ecologia. Traduzindo, bactérias são organismos bem pequenininhos, ou seja, micro-organismos. Nós não conseguimos enxergar a olho nu, tá? Eles são vivos, obviamente, e são unicelular. O que é um ser unicelular? Formado apenas por uma célula. Você não vai ver uma bactéria formada por duas, três, não. Apenas uma célula. Por exemplo, qual a diferença do ser humano
para as bactérias. O ser humano, os animais, né? Todos eles são formados por várias células e as bactérias apenas uma. E são procariontes, pessoal. O que é um ser procarionte? Aí nós vamos ter que voltar um pouquinho. Olha, lembra quando a gente falou sobre as células? É importante a gente ver aqui uns detalhes, tá? Eu vou tentar desenhar aqui. Pessoal, aqui eu tenho uma célula animal. E aqui eu tenho uma bactéria. Tá certo? A célula animal ela é mais complexa, vocês podem ver. Ela tem um monte de estrutura, que são o quê? As organelas. Nós vimos aqui que são os pequenos órgãos. Lembram disso? A célula animal ela é eucarionte e a célula das bactérias são procariontes. Significa o quê? Pessoal, significa que na célula animal nós vamos ter um núcleo, ó, aqui um núcleo, aqui dentro. E para que serve o núcleo, nós já vimos. Serve para armazenar o material genético, o DNA, a informação. Então, quando eu falo de eucarionte, eu estou falando de uma célula que ela é organizada, que o material genético está guardado, está protegido. Já na procarionte, ela não possui um núcleo. Ela não tem um núcleo aqui, ó. Por esse motivo, o DNA está jogado todo na célula. Então não está armazenado, não está guardado. Entenderam? Então é bem simples. Ah, qual é a diferença de um eucarionte para um procarionte? Eucarionte possui o núcleo, possui um núcleo, né? E o material genético está dentro dele. Então é uma célula organizada. Quando eu falo de um procarionte, a célula não é organizada porque não possui núcleo e o material genético está todo disperso, jogado. Bem simples, né? Bom, vamos lá. Dar continuidade aqui. Pessoal, opa, não quer passar não. Aqui. Eu tenho um exemplo para vocês. Quando essa célula bacteriana ela se abre, vocês estão vendo um monte de fiozinho dentro, né? Esse fiozinho é uma representação do DNA. Então imagina, o DNA está todo jogado aí, mas vocês veem que não tem nenhum núcleo, não tem nada. Ele é aberto, tipo um caixão, e está lá dentro o material. Então, ó, não tem um núcleo, tá certo? Sobre as bactérias. Nós sabemos que elas se reproduzem de forma assexuada, que é quando ocorre o quê? Não ocorre, na verdade, a troca de material genético, ou seja, não tem um cruzamento. Ocorre quando o indivíduo se reproduz sozinho, sem, portanto, misturar o material genético, traduzindo, dá origem a clones. A reprodução é muito rápida, tá certo? Se reproduz muito rápido, em 24 horas já estão se reproduzindo. Não precisa esperar 9 meses para ter um filho. E existem diversos tipos de bactérias. É importante dizer que as bactérias, elas podem ser boas ou ruins. E elas ajudam muito o nosso organismo, mas também ela pode causar doenças, tá certo? Por exemplo, existem diversas doenças que são causadas por bactérias. Tipo tuberculose, nós temos a coqueluche, desculpa, pneumonia, meningite, enfim, diversas. E também nós temos, por exemplo, não tem aquele cheiro ruim da axila ou sovaqueira causado por bactéria. O chulezinho também causado por bactéria. A diarreia, a dor de barriga, é causada por bactéria. O mau hálito, ou fedor de boca, como dizem, também é causado por bactéria. A cárie, o dente que começa a apodrecer, são um tipo de bactéria que começa a comer, a corroer os dentes, tá certo? Mas todas as bactérias são ruins?
Não, pessoal, nem todas as bactérias são ruins. Nós temos algumas que são bem interessantes e são importantes para o nosso organismo. Um exemplo é os lactobacilos. Vamos ver esse textinho aqui, ó. Cuidar da alimentação pode ajudar na prevenção de doenças e alguns elementos ajudam muito nessa missão, como os lactobacilos. Quem são os lactobacilos, pessoal? São as bactérias vivas que causam bem ao nosso organismo, tá certo? Eles aumentam o sistema imunológico, ou seja, protege o nosso corpo e ajuda a microbiota natural do ser humano. Quando eu falo microbiota, eu estou falando dos seres vivos que estão dentro da nossa barriga, tá certo? Ó, todos esses alimentos aqui, o iogurte que vocês gostam, Danoninho, aquele Yakult, todos eles possuem bactérias vivas. E eles servem para proteger o nosso organismo e também serve para fazer com que o alimento ele saia do nosso corpo. Eu acho que você já viram aqueles comerciais que tem das mulheres, né, tomando o Activia, para poder ir ao banheiro, né, não engordar. Exatamente, porque ele faz com que as fezes saiam com mais facilidade. Além disso, é importante lembrar que as bactérias no meio ambiente elas servem para degradar a matéria, ou seja, decompor, destruir. Então, quando um animal morre, uma planta morre, a gente não entra em decomposição por conta das bactérias e dos fungos. Alguma dúvida? Se tiverem, podem perguntar. E tchau!